Olá, pessoal. Bom dia. Estou hoje com a Cíntia Peiter para falar sobre o livro dela, Adoção, Vínculos e Rupturas, do abrigo à família adotiva, que já está aqui editado pela Zagodoni, na segunda edição. Já agradecendo a Cíntia pela presença aqui no canal, quero apresentá-la. Ela é psicóloga, psicanalista, membro efetiva e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, membro efetivo do Departamento de Formação do Instituto Sede Sapientia, e especialista em psicologia clínica pelo CRP, membro do grupo Acesso, estudos, pesquisas e intervenção em adoção, mestre pelo Instituto de Psicologia da USP, autora de diversos artigos sobre adoção em livros e revistas especializadas, e exerce sua clínica também em consultório particular. Então, a gente vai conversar aqui. Queria te agradecer muito, Cíntia, assim, por topar conversar. Como você sabe, esse é um projeto de extensão da UFMG, um projeto que visa a divulgação de pesquisas em psicanálise no Brasil e no mundo, e pesquisas sobre adoção, né, é um dos carros-chefe, né, assim, da clínica psicanalítica. Eu mesmo tive o prazer de orientar a Érica Espírito Santo, que fez uma tese de doutorado sobre o tema. Lá no programa de psicologia hoje, eu sei, né, que a Nayana Shimaro também está fazendo também o trabalho dela sobre adoção internacional, a Érica, a Nayana sobre adoção nacional. Então, assim, um tema que comove todo mundo, né? A gente começa a ler seu livro, a gente já começa a chorar com o caso da Joana, né? Tipo, na página 17 eu já estava chorando junto com a menininha. Então, assim, é muito tocante e, enfim, queria te ouvir de onde que nasce o livro. Então, conta essa história para a gente. Obrigado 1000 vezes, né, por topar estar aqui com a gente. Obrigada a você, Fábio. Para mim é um prazer falar sobre esse livro, que é alguma coisa muito meu xodó, diga-se de passagem. E uma honra estar aqui com você e tal, que você tenha me incluído nesse programa tão bacana. Fiquei muito feliz com o convite. Bom, esse livro ele surge de uma prática que nós temos junto com um grupo de psicanalistas do SEDES, na clínica do Instituto Sede Sapiente, já há muitos anos, mais de 20 anos, que lá atrás resolvemos nos dedicar a uma clínica da adoção, né? Isso como você está contando, né? Uma clínica da adoção é uma coisa que nos toca muito, né? Essas questões de filiação e uma curiosidade do que ocorre, né, nesse tipo de filiação, e a gente resolveu abrir ali uma escuta clínica para ver o que surgia, e aí, assim, uma clínica que foi crescendo muito e se ampliando para além das questões da adoção especificamente, mas também para um trabalho com crianças na instituição, para um tipo de intervenção junto a outras instâncias do processo de adoção, porque no final das contas a adoção implica numa certa multidisciplinariedade, né? Então o povo do judiciário, né? Então tem os psicólogos, as equipes do TJ, os psicólogos, assistentes sociais, etc. Então, outras instâncias, para além também dos pais adotivos e os grupos de apoio em adoção, a gente foi ampliando a nossa escuta e modalidades de intervenção para outros lugares, e entre eles a própria pesquisa clínica, né? A própria pesquisa em psicanálise, né? Com suas especificidades, né? Quando você fala do material da Joana e que dá vontade de chorar, essa é uma especificidade daí, né? E da pesquisa em psicanálise, né? Que eu acho que eu até faço uma observaçãozinha lá no final do relato do caso, pensando um pouco disso, que todo mundo me conta, né, como fica tocado, emocionado com aquilo tudo. A pesquisa em psicanálise, eu diria que tem disso, né, que é um tipo de pesquisa clínica, né, um tipo de ciência que
implica neste tocar o outro, né? Então, que eu lembro uma frase do Freud que dizia lá que às vezes parece que esses meus casos clínicos parecem mais novelas, né? Parece um outro tipo de um romance ou alguma outra coisa por aí, mas ele dizia, mas isso diz respeito à especificidade da psicanálise, né? Que implica nesse tipo de olhar, né? Eu até ali eu levanto uma questão, tá bom, é um caso clínico que eu estou contando aqui pode ser material de pesquisa, né? E aí quem vai dizer é o Gilberto Safra, né? Que enquanto uma multiplicidade de casos pode não falar do específico e do singular de cada um, né? Um caso sim pode nos ampliar pensamentos que nos levem a ampliar um campo clínico, né? E, de fato, essa é uma situação que ocorreu com esse livro, porque ele acabou sendo muito usado, né? O caso da Joana acabou sendo muito usado como um caso paradigmático para pensar nos modos de acompanhar e de cuidar de uma criança nessa passagem do abrigo para a família adotiva, né? Um modo de preparação, que é uma palavra bem ruim, né, para um tipo de intervenção clínica psicanalítica, né? Mas a gente pode dizer que seja um modo de acompanhar e de cuidar das crianças nessas passagens, né? Verificando, então, quais seriam as angústias possíveis, pertinentes, o que estaria em jogo ali, quais os movimentos psíquicos que estão presentes nessa passagem, né, dessas crianças, e permitindo que cuidados sejam tomados, né? Então, eu acabei falando muito sobre esse livro para profissionais da vara da infância e da juventude, para grupos de apoio, no acompanhamento de pais adotivos que estão lá se candidatando à adoção. E ele acabou virando também material de concurso, que é uma experiência muito curiosa minha, de coisas que eu escrevi lá que de repente viram pergunta de concurso público, né? Que é curioso, né? Ter esse tipo de experiência. Virou referência mesmo. E, de maneira geral, é a referência para crianças mais velhas, né? Ou não necessariamente? A gente pode estar falando dos bebezinhos também? É uma pergunta que costuma ser feita, né? Tipo, até outro dia desses eu estava dando uma aula, né, a respeito disso, do cuidado com as crianças, e sempre sai essa pergunta sobre o cuidado com os bebês. E eu passei a ampliar, né, coisas que eu poderia ter incluído, né, no livro, né, de quais são os cuidados, né, com um bebê nessa passagem, né? Os cuidados com o bebê, eu digo que são do mesmo modo como qualquer outra criança, que precisam ser tomados desde que uma criança chega, né, no seu colo, nos seus braços, né? Então, como é que a gente cuida de um bebezinho para que ele possa lidar com transições, né, com passagens, né? A gente oferece até, digamos assim, Freud e o Fordá, né? Aquele já era um Fordá, já era um modo de a gente poder trabalhar com a criança as presenças e ausências do outro. Perfeito. Né? Porque, no final das contas, essas passagens de transição, como eu conto aqui no livro, elas remontam, digamos assim, momentos da organização psíquica. Né? Do modo de sustentar passagens de uma forma transicional, que possa implicar jogo, que possa implicar possibilidade de metabolização, né, através do jogo, através da brincadeira, né? Então, com o bebezinho, a gente também brinca de presença e ausência, né? A gente brinca de Fordá com as crianças, né? A gente brinca de jogo da espátula, como diz o Winnicott, né? Em que as crianças atiram uma coisa fora e o adulto que está lá recolhe e devolve, né, aquilo que foi expulsado para o bebê. Né? A gente brinca com os bebês de esconde-esconde. Cadê o bebê? Achou? Né? A gente brinca de presenças e ausências. A gente fala com o bebê e conversa com ele, né? Introduz linguagem, né? A gente, né, com parlendas, com musiquinhas, né? A gente introduz uma linguagem afetiva, né? Amarrando voz e cuidados corporais.
né? Então, tem diversos modos que a gente pode também cuidar de um bebê para que ele possa passar por essas perdas e essas transições de uma forma menos dolorosa, né? Perfeito. Alguma coisa que eu trago lá no capítulo mais para frente, né? Uma pergunta que as pessoas dos abrigos, né? Das instituições de abrigo costumam fazer e se questionar a respeito da importância do trabalho deles, né? Porque uma instituição está lá, digamos assim, está na lei, está no ECA, que é para ser um lugar temporário, né, transitório, que a ideia não é que as crianças fiquem morando lá para sempre, né, é um lugar de cuidado transitório. Mas essa ideia do transitório, às vezes, ela traz uma impressão de ser menor, de ser desnecessário, né, de não ser importante, quando a ideia é que o tempo que a gente tem com a criança ali, que ele seja infinito enquanto dure, né? Meio à la Vinícius de Moraes, né? Mas que sejam experiências significativas e importantes para funcionar como uma ponte, né? E como um sustentador de vínculo. Sem dúvida. Não desistam de investir nos objetos, né? Entrando num estado de desobjetalização, como dizia o André Green, mas que possam, de fato, manter o interesse no outro, nas pessoas, no vínculo afetivo com o outro humano. Perfeito. Porque parece que a problemática assim, do abandono tá no início do jogo, me parece, né? Tipo, aí você fala disso no capítulo 2, né? Quando ao longo do relato, né, a gente está só apresentando um pouquinho, queria que você apresentasse um pouco o caso também, mas ao longo do relato a gente se depara com a Joana, né? Nome fictício, claro, da pacientezinha, que tem 3 aninhos, né? Ela chega com 3 aninhos, então imagina a piquititinha, né? Chegando lá, chorando, não querendo entrar na sala. E aí, abandonada pela mãe, é o que a gente sabe dessa história, abandonada no hospital, né, a princípio, e no capítulo 2 você fala do abandono, desamparo e adoção. Eu queria que você me falasse um pouco, né, porque quando você fala desse trabalho transicional que vai acontecer, né, de maneira transdisciplinar, inclusive, com, né, o pessoal da assistência social, né, do campo jurídico, ampliado, enfim, parece que é um lugar, assim, de acolhimento que já começa a desmontar as engrenagens do abandono, né? Assim, seria o ideal que esse lugar fosse um lugar de acolhimento, de cuidado, né? De restaurar a confiança de que ela vai, né? A criança vai encontrar abrigo de novo, né? Em algum lugar onde ela possa confiar. Enfim, me fala um pouquinho disso do caso e do abandono. Então, a ideia do abandono, eu trago ali nesse segundo capítulo, digamos assim, para poder a gente poder pensar um pouco, né, o que significa isso quando a gente fala de crianças abandonadas, né? E segundo capítulo, eu começo dizendo, olha, Joana foi esta menininha deixada no hospital. E digo deixada justamente para a gente pôr em questão se trata-se de um abandono ou não, né? Em que aspectos isso pode ser um abandono ou não. Então, todas as crianças adotadas são crianças abandonadas, né? É disso que se trata. E aí vou trazer uma ideia ali bastante assim, importante de ser pensada, né? O que significa ter um abandono nas suas origens, né? Então, que um cuidado com esse termo, ele merece algum tipo de aprofundamento para a gente pensar, porque é uma pessoa que se inaugura com uma ideia de abandono logo nos seus primórdios, né? Então, eu acho que tem muitos autores se dedicando a esse tema do abandono, né? Todas as mulheres que entregam o seu bebê em adoção estão abandonando essa criança, né? A Maria Antonieta Pisano Mota tem um estudo bastante interessante que ela chama de Mães Abandonadas, que vai investigar o que se passa com mulheres que entregam suas crianças em adoção. E ela vai falar de uma angústia muito pungente que essas mulheres passam, né? E que não são nem santas, nem bruxas, como ela diz, mas são pessoas vivendo um drama
trágico que tem outras origens, porque, por sua vez, são mulheres já abandonadas, né? A Vera Iaconelli também tem um trabalho muito interessante a respeito disso, onde ela, inclusive, conta o caso de uma menina, digamos assim, a Joana dela, que é o caso que ela usa no livro para pensar nessas questões, e ela está contando a história dessa menininha adolescente que vai parar num hospital com dores abdominais, e não pode ser atendida ali imediatamente e tal, enfim, ela vai no banheiro e ela tem ali um neném, nasce o neném e ela não sabe o que fazer com aquela criança, deixa o neném no lixo e sai do hospital. E só se percebe que tem um neném ali logo depois que ela sai, inclusive vão atrás dela, etc., tudo isso. E aí essa menina, uma adolescente, é levada para uma escuta psicanalítica para entender o que está se passando com ela. É um livro muito interessante da Vera, em onde ela vai se questionar justamente sobre essa ideia da mãe que entrega o seu bebê, né? Uma mulher que põe o seu neném na lata do lixo é uma pessoa horrorosa, né? Ou ela também está vivendo um drama lá que precisa ser compreendido. Já tem uma história de abandono anterior, né, dela também. Isso, exatamente. Então, acho que e depois, como vamos contar para uma criança a respeito da sua história, né, em um momento importantíssimo que ela vai querer saber o que houve, né, com essa mulher, vale a pena a gente tentar entender, né, o que pode ter se passado nessa história anterior. Eu vou acabar trazendo, digamos assim, uma ideia de abandono como uma espécie de solidão essencial do ser humano, né? Porque todos, de algum modo, nascemos em condição de abandono, né? Pensando numa ideia de desamparo essencial do ser humano, que precisa de um outro que o acolha e o adote. Todos precisamos ser adotados. Mas então seríamos todos iguais, tudo igual. É todo um tipo de filiação banal como qualquer outro, né? E o que eu acabo ali sublinhando é que nas situações de adoção jurídica, né, de não unicamente adoção afetiva, há um outro elemento, né, de uma outra história da qual os pais não participaram. Há mistérios, há muitas situações vividas por essa criança que não puderam ser processadas psiquicamente, histórias de traumas precoces, não necessariamente abandonos, mas de separações abruptas. Essas crianças muitas vezes circulam pelos vizinhos, pela família, ficam com a avó, eventualmente são colocadas numa instituição de abrigo e os pais depois tentam recuperá-las. Enfim, tem um percurso longo aí de vínculos e de rupturas que em momentos muito difíceis de processamento psíquico. Então, eu diria que aí tem uma especificidade, né, dessa situação da adoção que diz respeito a uma outra história que precisa ser processada. Como diz a Sylvia Bleichmer, que é uma autora que é bastante importante para a gente amarrar nas questões da adoção, a adoção diz respeito a um certo histórico vivencial não transcrito, que fica à espera de algum tipo de narrativa. Então, a própria criança, ela é um tipo de documento da sua história que fica ali inscrito e não traduzido, né? Falando laplanchianamente. Essas inscrições, porque tem uma história da mãe, né? E aqui no Brasil me parece que isso é particularmente importante, assim, de lembrar, né? Assim, de que tem uma violência contra as mulheres, né, que vai aparecer nessas histórias também, né, assim, não tem como deixar de lembrar que, né, a mãe solo no Brasil né, praticamente a maioria, né, das famílias, enfim, que elas estão em situação de violência, muitas dessas crianças estão sendo geradas, né, em situação de violência também, parece que não tem como desassociar essas histórias, e essas marcas e inscrições vão ficando no corpo mesmo, né, das crianças, assim, que chegam nessa situação, né?
E o que você me conta, assim, dessas possibilidades reconstrutivas na clínica, né? Que é o capítulo 3. Uhum. Me conta um pouquinho, você citou a Bleichmann, tá, claramente o Winnicott está perpassando também, né, o texto como um todo. Me fala um pouquinho das referências Sim. teóricas. As possibilidades reconstrutivas ou construtivas, né, na clínica, é, elas são bastante interessantes, porque, como eu estou contando, acabam perpassando esses momentos da própria organização psíquica, né? Eu vou citando aqui bastante o Winnicott, até por um modo como essa menininha vai se apresentando, né? Então, ela chega lá de início muito arredia, né, chorando, evitando contato comigo, e é uma aproximação que ela acaba precisando fazer de um modo muito, muito suave, muito delicado, sem invadi-la, e ao mesmo tempo buscando fazer um vínculo com ela, um contato. E ela entra nos primeiros dias com os seus lencinhos de papel, né? E quando ela começa a ficar sozinha comigo, ela está ali num esforço para colocar aqueles lencinhos de volta no plástico, né? Na embalagem onde eles vieram. E ela fica nesse jogo de tirar os lenços e recolocá-los na sua embalagem original, que já não cabe mais, porque está rasgada. Né? Então, não temos ali um cuidado que começa a ser feito de contenção, de holding, de construir envelopes psíquicos, né, para a contenção das angústias que essa menina está passando, que a gente começa então a fazer umas bolsinhas, uns envelopes e tal, que ela adora, e aí passa a ser o jogo dela, né, de construir envelopes, contornos, que logo passam a ser um elemento de transicionalidade, quando que ela traz as bolsinhas quando ela entra e fica sozinha comigo, e leva embora também. Então tem o vai e vem desse material construído lá, que permite aproximações e despedidas, né? Fordar, né? Aquela bolsinha. E ela, a partir daí, começa a um outro tipo de experiência muito corporal, onde ela vai pedindo que eu inscreva coisas na pele dela, né? Colagens, adesivos. Começa com ela tirando uns adesivinhos de alguma embalagem de canetinha, talvez, e que ela tira aquilo e cola, e começa nesse jogo de tatuagens, né? Em que ela vai tatuando coisas no corpo que são significativas do vínculo comigo. Então, tem toda uma situação ali de holding e handling, da modo como o Winnicott descreve também, como processos, né, da organização psíquica, do contato com o outro, né, e também das inscrições que são feitas, né, nesse tipo de vinculação, que perpassam o corpo, né, experiências do corpo e de prazer compartilhado com o outro. Eu hoje em dia, assim, ontem eu resolvi reler o livro, né? E é muito interessante porque está lá, a primeira publicação foi em 2011, e nesse período muitas coisas, obviamente, aconteceram comigo, né? E eu, lendo esse livro, assim, fico feliz de ter escrito algumas coisas e lamentando não ter incluído outras, né? Então, fico muito feliz de ter feito essa amarração com o Winnicott, fico feliz de ter visto como eu inseri a Sylvia Bleichmann, como ali está também uma amarração do Green. Uhum. E eu passei a estudar muito o André Green depois disso, assim como também René Roussillon. Né, dois autores que se dedicam muito a problemáticas do narcisismo, né, problemáticas narcísicas, né, Green pensando da construção de limites, né, de como esses limites que são, assim, é uma questão do duplo limite, de como o limite eu-outro, né, da relação com o outro vai ser capaz de instaurar também os limites intrapsíquicos, né.
Pensando aqui numa metapsicologia do psiquismo, e também Sylvia Plathner com uma instauração do inconsciente. Então, essa temática toda, acho que ela podia até estar ali hoje em dia, se eu quisesse ampliar, né, isso tudo, talvez fosse algum tipo de teorização bastante interessante. E como essa instauração de limites passa pelo jogo de presenças e ausências da mãe. Né, e ali o nosso trabalho parece que a gente podia ter lido por isso, por esse viés de presenças e ausências, de como ter um tipo de presença suficientemente boa e significativa que permita as ausências e permita as separações. Perfeito. E instaurando também um tipo de trabalho do negativo, como o André Green vai falar, né, de um trabalho do negativo necessário, né, para nossa organização psíquica. Roussillon, por sua vez, vai falar da mesma coisa, só que ele amarra muito com o corpo. Né? Ele gosta de trazer bastante, né, essa experiência do corporal num tipo de inscrição que ele vai chamar de simbolização primária, né? Necessária e fundamental para que depois possamos lidar com um tipo de simbolização primária. Então, ele vai falar sobre algo que está na linha do que ele chama de uma metapsicologia da presença. Interessante. Parece que é engraçado, né? Porque várias teorias vão passando por esse ponto, assim, do envelope corporal, né? A sensação de que como é que chama? O Didier Anzieux, né? Que vai falar do eu-pele, não é isso? Ele foi analista do Roussillon, né? O Roussillon fez análise com o Didier Anzieux. Olha só. Então, tem pedigree. Tem pedigree. Tem uma história. E tem tudo a ver com o que o Roussillon tem colocado. Ele fazendo esse diálogo com o André Green, né? Ele está lendo o André Green, o Winnicott também, né? O Roussillon, o autor que está fazendo esses links, assim, né? Também, me parece. Isso, vai na linha de fazer essas amarrações de Freud, retomando Freud nas questões do narcisismo, né, os dois entendendo que o Freud deixou o narcisismo lá um pouquinho de lado e vão retomando e fazendo outras amarrações, né, bastante interessantes. Né? Muito legal. E a coisa, nessa clínica da adoção, pelo menos nos trabalhos, né, que eu orientei, a gente parece necessário, né, fazer essas gradações, não sei se você concorda, entre desamparo, abandono, esse trabalho negativo, né, o que é a ausência do outro, o que é abandono, né, como se houvesse um tipo de gradação ou nuances, né, que a gente tivesse que fazer para a criança, porque essas coisas estão muito misturadas, parece, né, sentir o desamparo como abandono, né, por exemplo. Todo mundo, né, pode se sentir um pouquinho sozinho, um pouquinho desamparado, mas não necessariamente abandonado, né? Então, isso parece que fica muito misturado na criança que perdeu o contato com os pais, né, que perdeu o contato com a mãe. Parece que isso se mistura mais. O que você diria? Assim, é um trabalho de distinção desses estados, assim, olha, tá tudo bem ficar sozinha de vez em quando, né? Isso não necessariamente significa estar abandonada ou perder contato com o outro. É como se fosse um trabalho de distinção, né, desses estados do negativo, assim. Eu acho que a gente pode pensar em gradações. É interessante quando você traz essa ideia das gradações, né? Porque até se for o Green vai falar ali de um trabalho do negativo estruturante e um outro não estruturante. E eu diria que talvez seja ali, diga respeito a uma modulação desse jogo de presenças e ausências, né? Então, talvez uma ausência do outro muito precoce, né, que impeça e que atrapalhe esses processos de organização narcísica, né, vão trazer consequências muito complexas, né, para a possibilidade de negativação. O modelo que o Green usa, por exemplo, que é bastante interessante, é o modelo da mãe morta, por exemplo, né,
que é um tipo de ausência que não leva a novos investimentos objetais, né, que não leva uma busca por outros, né, que possa ser multiplicadora dos investimentos objetais, mas pelo contrário, né, com um modelo que eu costumo usar como alguém que fica segurando a cadeira do seu lado do cinema e ninguém senta lá nunca mais, mas ela fica ali, cativa, né, Uhum. e vazia. Mas ainda, olha, voltando, alguma coisa que eu gostaria de trazer hoje aqui para conversar com você também, eu acho que é alguma especificidade da adoção que diz respeito a uma outra história, como a gente está falando, né? Que tem essa questão aí de um abandono, entre aspas, para ser incluído. A condição das mulheres, né? Da mãe biológica, que são pessoas que também já têm uma história de violência. Claro que a gente aqui tem essa tendência, que é uma coisa muito louca, né? Porque nós falamos da mãe biológica, né? E o pai, não é? E o pai, Cadê o exatamente. pai? Cadê o homem nisso tudo, né? E a mãe fica sendo a grande vilã que largou a criança. Gente, cadê o homem, né, nisso tudo? Exato. E, para além disso, que eu diria que é uma outra situação que é muito pertinente aqui ao nosso país, que diz respeito à adoção e questões raciais, né? E aí eu vou te lembrar, Fábio, de uma situação que eu vivi lá anos atrás, quando eu estive na UFMG, num evento sobre adoção do COMPDL, Sim. e não sei se você se lembra, mas eu fiz a mesa de fechamento lá, junto com a Ah, Gina Levinson, legal. um convite que também me deixou muito honrada, mas eu lembro de uma pergunta que alguém fez na plateia e que me deixou ali pensando para sempre. Alguém me perguntou, Cíntia, como é que você acha que a adoção se relaciona com relações raciais, com racismo? Eu fiz uma resposta lá para ela e tal, mas que confesso que aquela resposta não me deixou satisfeita e essa pergunta continuou e depois eu passei a entrar em algum estudo sobre relações raciais e etc. E aí me dou conta de alguma coisa muito importante, né, que eu deixei passar lá, porque esse é um elemento que eu não incluí. E pelo contrário, eu não somente não incluí, que eu omiti, porque Omitiu. ninguém sabe, mas Joana é negra. Uhum. Então, embora houvessem cuidados ali, tudo bem, de confidencialidade, de eu eliminar situações que pudessem evidenciar quem era, todos esses cuidados com a publicação de material clínico, né? Mas, e aí eu vou me dando conta de que, assim, na minha clínica com adoção, eu sempre atendi negros, e todos os negros que eu já atendi estão ligados a situações de adoção. Perfeito. Uhum. Que é louco, não é? Sim, sim. Então, tem um, né, é óbvio que tem uma questão racial, interseccional, né, como você está perguntando, e o pai? Então, tem uma questão de poder e de gênero aí, de classe social também, né, Cíntia, assim, muito provavelmente, né, a maioria das crianças, né, abandonadas ou em situação de adoção, né, são pobres, né, ou são oriundas da classe mais pobre. E a pobreza tem cor no nosso país. Exatamente. Então, assim, é interseccional, né? Então, estamos falando de gênero, raça, classe. Adoção não é uma coisa, né, solta no espaço, né, social, assim, tem algo fundamental, assim, eu acho que esse letramento racial que a psicanálise tem passado, né, mais fortemente, né, nos últimos anos, eu poderia dizer até 10, 20 anos, sendo bastante solidário, 20, mas mais enfático, 10, né, de estudos, né, antirracistas bem importantes, convocando a psicanálise, né, chamando a psicanálise para tomar consciência, né, assim, da importância da raça. Aqui, nos estudos sobre adoção, parece que isso vai ser, assim, indispensável, né, a gente Total. pensar.
Uhum. Acho que sim, porque olha, e assim, o que que acontece, né? Então, existe um cadastro nacional de Tá. pessoas que querem adotar e Uhum. das crianças à disposição para adoção. Tá. A grande maioria é de crianças negras. A Sim. maioria dos pais adotantes são brancos Tá. e querem crianças brancas. Essa história Uhum. está se transformando, né? Está em transformação, já mudou, esses números andaram mudando aí recentemente, Legal. mas é uma situação ali que é complexa. Né? Uhum. Então, o que fazer? Né? Na verdade, tem mil questões raciais para serem pensadas. Eu acho que vale a pena os seus alunos fazerem pesquisa nisso tudo, porque Sim, sem dúvida. Tem. material fértil e importantíssimo, né? Então, por exemplo, as pessoas que vão se candidatar para adoção têm que preencher um formulário, Tá. onde dizem que idade, que são dispostos, né, a faixa etária, se aceitam crianças que tenham irmãos, Uhum. grupos de irmãos, né, que é uma outra questão muito complexa da situação de adoção. E O que fazer? Eu publiquei no outro livro um material sobre isso, sobre adoção de grupos de irmãos. tá. Que a lei obriga ainda, eu não sei, queria que você me explicasse, ainda obriga a adotar todos juntos? Hoje em Não dia é uma tem. obrigação, tá? Ah, É uma prioridade de que sejam tá, adotados, de preservar os vínculos das crianças com seus irmãos, tem uma prioridade aí. tá. Mas o que que acontece? Isso não é simples, porque, por exemplo, Uhum. às vezes um bebezinho é facilmente adotável. Tá. Uma criança de 12 anos, já Não. não. Tá. Então, muitas vezes tem uma criança de 12, um de 8, um de 7 e o bebezinho. O Tá. que fazer com aquilo? Né? Entendi. O bebê não vai para Tá. adoção, porque Entendi. alguém vai ter que levar o pacote todo, né? Uhum. Ou fazemos com que as pessoas que vão adotar o bebê também levem junto os outros que talvez não estejam numa condição ali de uma criança desejável e a gente vai impor essa criança essa situação, né? Uhum. É uma situação ali bem complexa de ser pensada. O que tem Sim. sido feito, inclusive é um dos casos que eu conto nesse outro artigo desse outro livro, que é esse aqui das Agodoni também. Ah, perfeito. Tá? Adoção. Uhum. Ali eu conto uma situação. Tem duas situações clínicas ali que eu trago. Uma delas são duas meninas e que eles escolhem, então, ir para duas famílias que se conhecem e que possam, de algum modo, manter o contato entre as crianças. Tá. Ou uma outra situação que está lá é de um grupo de crianças, de irmãos, que acho que eram 5 crianças de início, e a menina mais velha, que depois acaba ficando em atendimento individual comigo, ela diz que ela não quer ser adotada, mas ela quer que os irmãos menores sejam, porque ela Ah, acha importante que eles tenham uma família, que ela já não quer mais, mas que os menores sejam. Então, tem situações assim pungentes lá, hum, dolorosas e que tem que ser pensadas caso a caso, porque também eu acho que não dá para pôr na lei, só se adota todos juntos. entendi. Então, tem Uhum. ali algo para ser estudado também, que é essa adoção de grupos, de irmãos, né? Tá. Enfim, dentro desse formulário que as pessoas têm que escrever, tem que tá lá a cor, né? Tá certo isso? Isso é um racismo institucional, né? Aham. Sim. Uhum. Nossa, é uma questão dificílima, mas é isso. Eu Mas, acho por que outro lado, por exemplo, há grupos nos Estados Unidos que acham que as crianças negras só devem ser adotadas por negros, por ah, entender que um outro tipo de adoção interracial irá submeter essas crianças a situações muito complexas, muito dolorosas, e que os pais que adotam precisam estar suficientemente preparados para educar essa criança dentro das suas origens, dentro dos seus. E aprendendo o que eles chamam de técnicas de sobrevivência. tá. Tem esse Uhum. grupo que pensa desse modo, né? Tá. A Lia Schuckman, você Aham. conhece? Então, Sim, ela tem lá um da Santa trabalho Catarina. muito bacana sobre adoção, sobre famílias interraciais,
e ela vai trazer essa ideia de como o racismo perpassa as famílias interraciais, mesmo que seja assim, de um jeito muito sutil, Tá. né, nas entrelinhas, né? Então, ela conta essa situação a pergunta que ela faz na pesquisa dela é como você se identifica. Tá. Então, tem esse rapaz, que é universitário, se identifica como negro, e quando ela vai conversar com a mãe diz que o identifica como branco. E aí ela conta uma história de que ao longo da vida que as pessoas diziam, mas ele não é branco. Aí ela dizia, não, ele está só moreninho porque ele tomou sol. Que era um jeito dessa mãe, como ela vai entender, a Lia Schumann, de proteger aquela criança. Sim. Né? Mas é um tipo de proteção, né, que revela que ela está cuidando para que não apareça algo que não é bom. Exato. É um desmentido, né? Tipo, grave. Sim. Entendi. E essa é uma questão, né? Porque eu acho que as situações de adoção, bom você ter mencionado o desmentido, porque as questões de adoção, muitas vezes, elas implicam um desmentido. Isso. Um desmentido sobre as origens, sobre né, muitas vezes na adoção uma tentativa de imitação da biologia, onde ocorre esse desmentido sobre o corpo, né? E as origens da criança. Sim. Eu diria que na situação de adoção interracial pode surgir o segundo DNI, né? O segundo desmentido com relação à raça, cor de pele, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que uma das questões mais importantes que aparece, principalmente nas pesquisas da Gina Levinson, né, é com relação ao desmentido da própria adoção, para começar, né, tipo, é um indicativo clínico importantíssimo, né, de que isso deve ser falado, isso tem que ser conversado, né, a gente precisa falar sobre isso com a criança, né, de que a adoção existiu, das origens dela, de tentar conversar um pouquinho sobre essas origens e não, né, fingir que, não, você veio da barriga da mamãe, né, e você nasceu, enfim, inventar uma história, né, como se a criança adotada, e isso nas adoções interraciais, mais fortemente ainda, né, tipo, né, de onde que eu vim, isso aparece para a criança de maneira mais pungente ainda. E são as adoções mais famosas, né, assim, que tem aparecido na mídia, né, eu acho que tem um aspecto midiático também, o Bruno Galhaço, né, que adotou as menininhas, as crianças, a Angelina Jolie, enfim, essas adoções Madonna, né, adoções midiáticas, assim, importantes, que eu acho que servem de modelo para a gente também, né, de um gesto adotivo, né, mas que na família ali do dia a dia vai gerar um tanto de questão que precisa de um trabalho. E você tem notícias disso, assim, de um trabalho, porque estou falando de trabalho de adoção, porque a Érica Espírito Santo, na tese de doutorado dela, que eu orientei, a gente vai elaborar esse conceito, trabalho de adoção. Né? Trabalho de adoção feito pela própria criança, claro, né? De preparar a criança, você está usando aqui o termo preparação, né? A gente usa o trabalho de adoção no sentido de trabalho do luto, trabalho do sonho, etc. E trabalho de adoção por parte dos pais, né? E no caso dela, né, da Érica, ela trabalha muito com a ponte entre a adoção França-Brasil, né? Então, geralmente, né, casais franceses que vêm adotar crianças brasileiras, né? Então, tem todo um trabalho, né, de adaptação à língua, adaptação a outro país, geralmente crianças mais velhas também, né? Então, e um trabalho de acompanhamento, né, durante um bom tempo, né, com os pais, né? Você tem notícia disso, assim, desse trabalho de acompanhamento dos pais adotivos? Adorei a ideia de trabalho, que a Érica tem incluído a noção de trabalho para esse processo, né? Muito, muito, muito interessante, né? Eu concordo absolutamente que é um trabalho a mais, né? É um trabalho de incluir a outra história, né? O trabalho de incluir as questões raciais. Eu acho que as questões raciais precisam estar dentro das pessoas que adotam.
Né, o trabalho com os pais adotivos, assim, tem diversos tipos de trabalhos, né? Desde um trabalho clínico, que é esse que eu acho que como eu narro o caso Joana, eu estou contando de um trabalho, né? Claro. De um trabalho psíquico ali a ser processado por ela, né? De reconstrução, de lutos e abertura para novas objetalizações, né? Acho que ali é total a ideia de trabalho, eu acho genial. Poderia ter colocado ali. Inclusive, é uma boa substituição para essa palavra da preparação. Isso. Aí tem, assim, trabalhos em geral, né, os trabalhos dos grupos de apoio, né, durante um tempo eu participava lá de palestras e trabalhos com grupos de pais adotivos, candidatos. No Núcleo Acesso existe um trabalho bem interessante com os candidatos à adoção também. Durante um tempo, eu e uma colega, Maria Luísa Guirardi, fizemos um outro tipo de trabalho que se chamou Cinema e Adoção, e era um jeito de a gente fazer um tipo de aproximação aos candidatos à adoção, usando filmes. Então, a gente apresentava um filme e depois discutíamos. E aquilo tinha também um trabalho muito interessante. Porque o que acontece? Muitas vezes os candidatos à adoção não gostam da ideia de preparação. Tem uma fala, por que, que as pessoas vão tendo filhos assim de qualquer jeito e eu preciso me preparar, eu tenho tanta boa vontade, tem tantas crianças aí à disposição, por que esse mimimi todo? Né? Por que tem que passar por isso tudo? Muitas vezes não gostam disso tudo. Né? E no nosso trabalho de cinema e adoção acontecia um movimento muito interessante. Eu até escrevi sobre ele com a Malu, e a gente até publicou no... Eu acho que está num livro da Gina também. Tá. Então, a gente apresentava o filme e aí abria para discussão. Né? Então, acendendo novas luzes, né? Apagava a luz do filme e acendia outras luzes ali. De início, ocorria um movimento assim com os grupos. Eles falavam sobre o filme. Porque o personagem isso, o personagem aquilo, não sei o que é lá e tal, e uma série de discussões sobre os personagens do filme, e aos poucos essa lente ia voltando para cada um e as suas questões pessoais. Né? Então, ali acho que também tem uma ideia de trabalho interessante, porque de início permitia que o jogo, a brincadeira ocorresse com outros objetos, falando do vizinho. Né? Para que depois, né, digamos assim, um tipo de aceitação e acolhimento ali que a gente tentava proporcionar, e aí, a partir daquilo, essa situação podia ser um pouco mais individualizada, e cada um poder falar de si mesmo, né, de que questões estão em jogo, que angústias existem com relação à filiação adotiva e etc. E tem filmes muito interessantes, né? Por exemplo, um dos filmes que a gente usava lá é esse filme, agora eu não lembro o nome do diretor, um filme japonês, se chama Pais e Filhos. Sei. É um que troca os bebês? Exatamente. Eles se dão conta lá pelas tantas de que as crianças de 6 anos foram trocadas. Né? E aí, então, um dilema, né? O que fazer com aquilo, com a situação da troca dos meninos. Fica essa questão no ar, né? A gente está aqui falando da filiação simbólica, né? Que o que nos importa não é a biologia, mas o tipo de laço simbólico e afetivo que pode ocorrer entre pais e filhos. Mas como ficamos quando sabemos que tem uma criança lá no outro canto da minha cidade que nasceu de mim? É Hirokazu Koreda, isso mesmo. Muito difícil decorar esse nome. Como é que a gente vive quando a gente fica sabendo que tem uma criança lá no outro lado da cidade que nasceu de mim, que tem a minha genética, que pode ser parecida comigo, que tem... Né? Como fica? Né, isso tudo. Esse é um filme bastante desconcertante, trazendo essas questões da biologia. Deixou algumas pessoas muito bravas já nos nossos grupos. É mesmo? Por quê? O que causa?
a pessoa ficou, eu lembro de uma pessoa ter ficado muito ofendida, de um Ah, homem ter ficado muito ofendido com aquilo. uhum, Como se fosse. É porque eu tenho a impressão que trouxe uma novidade, que ele achava que ia ficar tudo bem, que ele nunca se perguntaria sobre a biologia, se aquilo seria uma questão importante, né? Porque toca em algo narcísico, né? Que eu acho que uhum, essa ideia do prolongamento narcísico, do filho que vai ser mais um pedaço de mim e etc. Porque aí eu acho que entra num outro tipo de denegação, que uhum, é com relação a isso. Eu posso abdicar do meu narcisismo uhum. e receber uma criança que me traz uma radicalidade do outro já tão de imediato, né? Sim, perfeito. A Muito, alteridade em sua radicalidade, digamos assim, né? tudo a ver, tudo a ver. Eu acho que as pessoas, e elas ficam meio que tomadas pela questão biológica, né? Isso não vai aparecer apenas na questão da adoção, na clínica da adoção, mas na clínica que a gente vê hoje em dia, não sei se você tem visto isso também, Cíntia, assim, no consultório, na clínica da FIV, né? Da fertilização in vitro, né? O desejo, por exemplo, de ter o bebê, mas o bebê tem que ter o mesmo material genético, né? Isso tem uma certa idealização narcísica, assim, de que o bebê vai ser meu e eu só vou adotar mesmo, né? Se tiver o mesmo material genético que o meu, né? Então é uma questão também que aparece, né? Sim. Deixa eu mostrar aqui algumas coisas. Primeiro, que é sempre maravilhoso escutar você, a Ângela falou, e eu concordo. Apareceu uma pergunta aqui no Instagram, da Ilma. A criança separada dos seus pais pode esperançar novamente? Cicatriza a ferida? O que você acha? Eu acho que pode, sim, né? Que a gente, Uhum. aliás, esse é o nosso trabalho, É a nossa esperança e o nosso trabalho. né? A nossa esperança é o nosso trabalho, né? Eu acho que pode, sim, e é muito interessante como as crianças vivem todos esses seus dramas de formas tão diferentes, né? Então, Uhum. tem crianças que estão muito bem, obrigada, né? Uhum. Sim. E que viveram situações, às vezes, que a gente pensa, nossa, se fosse eu, não ia estar aguentando, né? Mas, então, tem crianças que conseguem passar por isso tudo muito bem. Não sabemos que tipo de vínculos ou já ocorreram no início da sua vida, né? Que tipo de cuidados ocorreram. Como diz o Winnie, quando às vezes a gente só vai saber o que aconteceu lá quando a gente oferece um outro tipo de cuidado e vê como é que a criança responde aquilo, né? Exato. Exatamente. Então, eu acredito sim, muitíssimo, que isso tudo possa ser reconstruído e que a Uhum. gente possa oferecer novas possibilidades de vinculação. O processo, a psicanálise se assenta nisso, né? Sem dúvida. Nosso trabalho está baseado nessa esperança, né? Isso. O Matheus falou, né, que o tema é interessantíssimo. Gostaria de ouvir um pouco sobre as famílias que adotam por complicações em conseguir engravidar e após a adoção a concepção de um filho biológico. Você já Sim. pensou sobre esse tema? Eu saiu um livro sobre fertilização assistida e me convidaram para participar com um capítulo e eu escrevi um pouco sobre isso lá, Uhum. sobre as pessoas que podem buscar a adoção após diversas tentativas de fertilização assistida, né? Uhum. São pessoas muitas vezes traumatizadas, né, que Uhum. chegam nos caminhos da adoção porque passaram por decepções grandes, por feridas narcísicas importantes, né? São pessoas que tentavam muito, né? Isso que você está dizendo, ter o filho biológico com meu sangue, com a minha genética, com a minha cara e tudo isso, né? Uhum. Então tem um luto, digamos assim, mais um trabalho, né, de adoção, que seria o trabalho de luto por esse filho biológico investido tão narcisicamente, né, para Perfeito. que essas pessoas possam ter a condição de investir no outro, né, com a sua Uhum. alteridade, né, que é uma situação que vai surgir mais precocemente, né, porque a Perfeito. gente
tudo bem, pode pensar que qualquer filho, durante o tempo, a gente vai criar uma ilusão narcísica, né? Uma Uhum. ilusão narcísica necessária ali para os dois lados. Sim, Não é exato. que a mãe que olha para o seu bebê e acha que ela entende tudo e que ele é dela, que é um pedacinho dela, né? O bebê que se vê visto dessa forma, Uhum. mas fadada a um rompimento, né? Perfeito. Fadada a uma situação de desconstrução dessa ilusão narcísica e que Uhum. esse filho possa surgir na sua alteridade, né? Muito bom. É, Eu acho que há riscos, né, da busca pelo filho, que vem muito, excessivamente imbuída de um narcisismo transbordante. isso. Quero uma continuidade de mim, eu quero, né, que o bebê realize aquilo que eu não fui, ou quero, né, mesmo realizar um desejo meu, mas que negue o básico, né, assim, que um bebê não é um projeto meu, né, ele é um outro, né, uma alteridade que eu não controlo, que, né, tipo, é uma alteridade mesmo, né, tipo, Isso. vai sair do meu controle. Se tudo der certo, se tudo ficar bem, né? É, só para E terminar. aí, então, digamos assim, e a segunda o elemento da pergunta, né, que ele faz, e quando nasce, então, o filho biológico, né? De novo, né? Eu acho que ressurge essa questão, né, de como é que vamos lidar com isso tudo, né? Eu Isso, tive já uma situação de que a família tinha um filho biológico e adotou um outro menino. tá. Por esse outro menino que foi adotado, ele era muito mais parecido com o pai Uhum. do que o filho biológico. E Isso. aquilo trouxe uma situação tão difícil naquela família, tão complicada, porque Aham. gerou ali uma situação de ciúmes. Então, parece que esse é mais filho do que eu, enfim, Aham. Sim, coisas para serem trabalhadas, né? é um romance familiar, né? Que, como todo, né, contingencial e singular, único, né? Assim, é isso. E essa pergunta é muito interessante porque a gente fica pensando com o Grodek, né? Assim, essas coisas do corpo, né? Tipo assim, tentou, né? E a gente vê esses casos na clínica, esses casos muito impressionantes. Pô, tentei engravidar durante 8 anos, né? Não consegui e tal, adotei. Aí, quando eu adotei, no ano seguinte eu engravidei, né? Tipo assim, é muito Grodek, né? Tipo assim, o corpo realmente parece ter, né, coisas do inconsciente, né? Tipo, encarnadas no corpo, né? E que vão, obviamente, fazer a gente elaborar cada um dentro do seu romance familiar, né? O que significa isso, né? Pô, por que esse bebê veio agora? Né, depois de tantas tentativas e depois de eu ter adotado um bebê, né, e agora eu posso ter um bebê mesmo, né, assim, nesse sentido do biológico, né, enfim, são situações que cada um vai ter que elaborar no seu tempo, né. E só para terminar, Cintia, estamos chegando no final, mais uma vez te agradecendo pelo seu tempo e pela aula aqui. Queria ler só uma passagem na página 50, um detalhezinho, penúltimo parágrafo. Está falando aqui do desamparo, né, e conversando muito com o Winnicott aqui. Nessa mesma página você fala que crianças abandonadas somos todos nós, né? E aí no penúltimo parágrafo você fala que o desamparo essencial do ser humano implica no acolhimento materno e, por que não dizer, numa espécie de adoção, né? No congresso que você citou, né, no ComPDL dedicado à adoção, uma das ideias que circulou muito, não só nesse congresso, mas também num congresso que eu fiz sobre uma peça de teatro do Eurípides, que se chama Ion, do Eurípides, que é a história de um bebê abandonado, né, por uma mulher que foi estuprada, né, por Apolo, né, pelo deus Apolo. A Creusa abandona esse bebezinho, né, o Ion, né, e ele é encontrado pelas sacerdotisas do templo de Apolo, e Apolo vai lá e cuida desse bebezinho. Enfim, a história do reencontro, né, desse bebê abandonado e, né, pela mãe, né.
Então, é um tema que perpassa os ComPDLs, né, os congressos que eu organizei, tanto esse do ION quanto esse que você participou, e aparece essa ideia, né? Todos nós, em alguma medida, né, isso para a psicanálise é muito importante, né, somos adotados, né? Só há, de fato, né, filho adotivo, né? Assim, essa coisa do biológico, ela é meio enganosa, nesse sentido de não garante, não tem garantia, né? Assim, aliás, muitas vezes, exatamente por ser biológico, é o que vai disparar o afastamento, é o que vai disparar a recusa, né? Assim, então, não tem uma garantia. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso, fechasse para a gente a discussão, assim, o que você acha importante também, né, para fechar, né, do seu livro, né? Lembrando para quem chegou mais tarde, estamos falando sobre o livro da Cíntia Peiter, Adoção, editado pela Zagodoni. O que você acha? Então, acho que é exatamente isso, né? Todos somos adotados, todos precisamos ser adotados, né? De algum modo, né? A adoção é fundamental, necessária, desde a partir dos que nascem biologicamente aos que não nascem biologicamente, né? E esses laços, eles podem ser muito intensos, muito fortes, completamente independente da biologia, da cor da pele, né? E eles podem ser mesmo desenvolvidos. Nós, os humanos, inventamos muita coisa, né? O nosso amor a gente inventa, não é? Eu dizia o Cazuza, a gente inventa o amor. E eu acho que é disso que se trata, desse tipo de invenção. Perfeito. Pô, legal. Obrigado à clínica que falou do excelente conversa, tema abordado com muito cuidado, concordo. Cíntia, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela aula. Só tenho a recomendar enfaticamente a leitura dos livros, dos textos da Cíntia. Leiam aqui. É um tema importante, insisto, para todos nós, né? Não só porque todos nós passamos por algum tipo de adoção, né? A questão é essa, a questão é que mas um livro também didático para quem está trabalhando no tema, né? Obviamente, aí é leitura obrigatória mesmo, tem muitos casos clínicos aqui que aparecem, casos, pequenos fragmentos clínicos, né? No capítulo 4, por exemplo, a Cíntia cita vários fragmentos, tem uma conversa importante sobre as estatísticas e as políticas de adoção aqui no Brasil, no capítulo 6. Então, assim, temas que vale muito a gente pensar junto, não é uma clínica pontual, acho que todo mundo que tem consultório, mais cedo ou mais tarde, né, vai chegar na problemática da adoção, seja porque vai atender alguém, né, que quer adotar ou que foi adotado, né, de forma mais jurídica, por assim dizer, para além, insisto, da adoção que faz parte de todas as nossas histórias. Então, livro fundamental, pesquisa fundamental, muito obrigado. Obrigada a você, Fábio. Muito gostoso estar aqui conversando com você. Foi um prazer poder trocar aqui. E te agradeço muito a oportunidade aí de falar para o seu público. Valeu, obrigado demais. Lembrando que esse é um projeto de extensão da UFMG, uma universidade pública, gratuita e de qualidade, graças a essas pesquisas que a gente tem acesso, como a da Cíntia. Estamos em greve, digamos, de passagem, por melhores condições de trabalho, mas a extensão não para, o trabalho também não. Então, queria só deixar registrado que o Conversas Virtuais sobre Psicanálise tem um podcast, né, que vai estar disponível, essa conversa com a Cíntia já, em todas as plataformas via podcast, e também no canal do YouTube, lá, @Fábio Belo, onde essa conversa vai estar disponível. Então, distribuam, né, compartilhem com quem trabalha na área, uma conversa importante para a gente ter acesso ao trabalho da Cíntia também, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Obrigada a todos. Valeu, Beijo. um beijo. Tchau. Tchau.